Demolidor e Justiceiro juntos. Será que isso vai dar certo? Exatamente, o quadrinho de hoje a gente vai ver os dois e pelo que parece vai ter uma batalha entre eles. Então vamos ver aqui, vamos ver o que vai acontecer nessa história. Então já tá curioso para saber o que vai acontecer? Fica aí e bora pro vídeo. Demolidor e Justiceiro, uma das rivalidades mais lendárias da Marvel, se reencontram em um confronto épico no submundo de Nova York. O roteirista Jimmy Palmiotti revisita o universo de Frank Castle, colocando-o contra a família criminosa Nut, em seu confronto mais violento até agora. Enquanto o caos ameaça destruir a cozinha do inferno, caberá ao Demolidor tentar, mais uma vez, conter a matança. Fala galera, hoje é dia de estreia no canal. Vamos conferir a primeira edição de Demolidor e Justiceiro, O Gatilho do Diabo, lançada em novembro de 2025. É recente, tá? A gente já dá pra perceber ali também que tá com traje preto. A história começa com o Demolidor pendurado de cabeça para baixo em um cômodo escuro e vazio. Os pulsos estão amarrados por cordas e ele sangra, recém-acordado depois de apanhar muito. Ainda meio grogue, ele pensa que lutar sem um plano foi um erro enorme. Ele lembra que o inimigo prometera algo sem correntes e percebe que não mentiu, já que agora está preso por cordas. Ele conclui que deve ter ficado desacordado por horas e que alguém usa aquele lugar com frequência. As cordas estão firmes e vão exigir tempo para soltar. Enquanto isso, uma dor de cabeça lateja e a náusea retorna, sinais claros de conclusão. Mesmo assim, ele tenta organizar as ideias porque sabe que foi deixado ali por um motivo. Ele faz esforço para lembrar exatamente o que disse, e o único nome que surge é Joey Malizia. Para ele, tudo começou com esse homem. A memória corta de forma brusca para o escritório de advocacia de Matt Fogg. Matt está atrás da mesa, usando seus óculos escuros, e Joey Malizia está sentado à sua frente. Matthew estabelece um limite legal claro. Ele explica que ele e Fogg foram contratados pela família Nut, que toda confidencialidade vale apenas para eles e que nada pode ser compartilhado sem autorização. Malizia não liga para isso. Ele segura casualmente uma faca e deixa claro que não está ali pedindo favores. Ele comenta que só veio avisar porque mandaram. O Justiceiro está atrás da família. Depois que encontraram o que sobrou de Carlo, o filho de Mama Nut, perto do Empire State, ele quer todos em alerta, inclusive a ajuda contratada, o que inclui o grupo de Matthew. Depois ainda dá uma provocada sobre a cegueira do advogado, achando graça em dizer que um cara como ele jamais veria o perigo chegando. Matthew encerra a conversa com firmeza e educação, mandando que Malizia devolva a faca ao bolso e saia. Antes de ir, Malizia hesita, irritado por Matthew ter sabido exatamente o que ele estava fazendo, mesmo sendo cego. Homem! Assim que o homem sai, Fogg entra e, confuso, pergunta o que foi aquilo. Matthew passa então a levantar questões. Ele quer saber se a família Nut tem apenas um filho vivo, o homem que será representado por eles no tribunal dentro de alguns dias. Fogg confirma. Ele diz que Dino é o caçula que está solto sob fiança e hospedado no Franklin Arms Hotel, algumas quadras dali, perto da Broadway. Ele lembra também que Dino tem uma ficha criminal enorme, mas o caso atual da promotoria é cheio de falhas. Matthew acha irônico que justamente desta vez Dino esteja sendo acusado de algo que não fez. Em seguida, ele pede que Fogg o cubra porque precisa fazer uma espécie de plantão. Logo depois, Matthew surge vestido como Demolidor e corre pelos telhados. O momento em que ele balança entre as construções enquanto os pombos se espalham deixa tudo ainda mais marcante. Ao chegar ao hotel, ele nota guardas no telhado e pensa que aquilo está fácil demais, sem necessidade de confronto. Ele desce até o quarto no topo e, ao ouvir lá dentro, percebe duas pessoas, Dino e uma mulher na casa dos 20 anos. 2 guardas estão no corredor. Ele decide que está na hora de conversar com Dino.
O Demolidor bate levemente na janela. Dino se irrita e tenta entender o que ele quer, enquanto a mulher pergunta se aquele mascarado é algum tipo de pervertido. Quando Dino se aproxima, ele tenta se defender, dizendo que o Demolidor não pode tocá-lo, pois foi incriminado por algo que não fez desta vez, e tem data marcada no tribunal. O Demolidor garante que sabe disso e afirma que, se aquela era a ideia de esconderijo, o plano é um fracasso. Ele pergunta se ele sabe o que aconteceu com o irmão. Dino responde que sabe, que o Justiceiro foi o responsável. Para provar que está seguro, ele diz que tem um andar inteiro reservado, com guardas armados nos elevadores, portas e telhado. Tudo para protegê-lo daquele maluco. O Demolidor rebate ao lembrar que conseguiu chegar ali, mesmo assim. Dino engole a provocação e pergunta o que ele sugere. O Demolidor afirma que não é agente de viagens de ninguém, mas diz que o Justiceiro está falando sério e conhece Nova York como ninguém. Ele conclui que Dino estaria muito mais seguro na cadeia até o julgamento. A reação de Dino é de choque. Ele admite que seu advogado lhe disse o mesmo, mas se recusa a voltar para Rikers. Ele reclama que, por causa de sua perna mecânica e por ter acabado de descer do ônibus quando foi preso, já o chamavam de cambaleante antes mesmo de chegar à cela, e que seu nome não significa nada naquele lugar. O Demolidor diz que então ele deve sumir dali, quebrar padrões, parar de voltar aos mesmos lugares e variar os movimentos até o julgamento. Dino, frustrado, questiona se aquilo é tudo que ele tem a oferecer. O Demolidor responde que não é babá dele e que Dino só precisa estar no tribunal na hora certa e torcer pelo melhor. O Demolidor continua vigiando Dino depois disso, atento aos movimentos do Justiceiro. Ele observa o comboio de sedãs que transporta Dino e a mulher para um lugar mais seguro no centro. No dia seguinte, chega a notícia. Joey Malizia foi atropelado por um caminhão na Long Island Expressway. Matthew reconhece ali a assinatura clara do Justiceiro. Quando o dia do tribunal chega, Dino comparece conforme esperado. O julgamento deve durar alguns dias, então, até o fim, será mantido sob guarda especial na prisão da delegacia local. Durante a sessão, Matthew nota alguém muito interessado sentado atrás dele e de Dino, usando um boné que parece do New York Yankees. Ele reconhece silenciosamente o Justiceiro por ali, mesmo que ele saia antes do encerramento formal. Isso diz a Matthew tudo o que precisa saber. Ele se desculpa com Fogg, alegando uma emergência familiar e sai. A chuva cai quando o Demolidor sobe mais alto em busca de um... É agora a hora da luta, é agora. Vamos embora, vamos ver. Cara, vai ser uma luta do caramba agora. Bom ângulo dos prédios. Ele sabe que Frank Castle não é idiota e que percebeu sua presença no tribunal. Castle está atraindo-o para uma armadilha. Ao finalmente avistá-lo, ele observa que Frank está de frente para o lado sul do prédio principal. Então, ele define um plano simples, aproximar-se por trás sem ser visto. Ele faz isso, joga seus bastões contra o alvo e pensa que não permitirá aquilo acontecer em seu turno. Mas ele comete o erro de falar alto, ameaçando Castle antes de imobilizá-lo. Em seguida, ele salta sobre Castle com estilo, preparando sua perna para um chute certeiro. Posto de super-herói. E é isso que ele faz, e agora ele se concentra em acertar os golpes certos. Ele pensa que deve manter a pressão antes que o Justiceiro firme o corpo. Com um pouco de sorte, ele consegue desequilibrá-lo com um chute no queixo. Só que, por não ter prendido as mãos de Frank, ele acaba pagando o preço. Atordoado, Castle puxa uma pequena caixa com um botão, aperta e libera um sinal ultrassônico. Para o Demolidor, o mundo vira de cabeça para baixo. Ele reconhece que caiu exatamente na armadilha que esperava. Desorientado, ele leva um gancho de direita poderoso e apaga por alguns minutos. Quando acorda, está acorrentado, com uma pistola na mão, forçado a escolher. Cara, toda vez quando eu tô percebendo o seguinte, toda vez que a gente tá assistindo isso aqui, o vídeo,
eles começam falando, falando o problema e depois eles voltam como se fosse uma linha do tempo feito o Deadpool e Wolverine e começam a contar a partir dali. Mano, eu tô percebendo muito isso, que o quadrinho tá fazendo isso. Ai, doido. Ele pergunta o que está acontecendo e Castle explica que aquilo representa uma única bala e uma única chance de impedir que ele mate Dino Nucci. Matthew entende que Frank está obrigando-o a decidir entre atirar nele para salvar Dino ou não fazer nada e carregar uma morte evitável na consciência. Ele tenta argumentar, dizendo que aquela não é uma escolha real, mas Frank afirma que é a mesma escolha que faz cada vez que puxa o gatilho. Matthew tenta apelar para a lei e ordem, para tudo que dedicou a vida a defender, para os princípios que sustentam a sociedade. Mas suas palavras ficam sem resposta. Frank está decidido. Ele não quer diálogo. Ele colocou Matthew ali para provar que a lei pela qual o Demolidor vive é inútil aos olhos dele. Matthew implora perdão a Deus enquanto aperta o gatilho, mas percebe tarde demais que foi enganado de novo. A arma não tinha pino de disparo. Dino está totalmente exposto. O justiceiro o coloca na mira e faz o que faz de melhor. O tiro é fatal e Dino cai. Caramba, velho. Frank não demonstra remorso. Ele aponta para o Demolidor, avisa que as correntes desaparecerão quando ele acordar e lhe acerta um soco no rosto. A escuridão volta. Quando Matthew desperta, está pendurado de cabeça para baixo novamente no mesmo prédio escuro do começo da história. O primeiro som que ele percebe é o de 4 carros parando do lado de fora. 3 homens e uma mulher entram. Todos têm batimentos acelerados, exceto dela. A mulher agradece a presença de todos, diz que precisam se sentar porque há muito a discutir. O Demolidor se torna um público preso e involuntário. Ela começa explicando que reuniu todos porque enxerga uma oportunidade. A família Nucci está caindo pelas mãos do Justiceiro e, no ritmo atual, a organização inteira desmoronará em 1 ou 2 semanas. Matthew reconhece a mulher como Gina Russo, mente brilhante atrás de dinheiro fácil. Ela administrou várias operações de drogas em hospitais do Brooklyn e Queens anos antes. Matthew e Fogg ajudaram a colocá-la atrás das grades por muito tempo, mas ali está ela, solta de novo, rápido demais. Gina comenta que todos ali já tiveram problemas com os Nucci ao longo dos anos e que ninguém na sala simpatiza com Mama Nucci. A conversa se espalha entre comentários sobre o que o Justiceiro andou fazendo até que ela tenta recolocar o foco. Ela explica que sempre se tratou de controle, quem manda, quem engana quem, e como essas guerras de território vivem custando seus melhores profissionais. Ela diz que, enquanto Nucci estiver no poder, todos continuarão lutando por migalhas. Ela propõe uma mudança completa na forma de conduzir os negócios. Um dos homens retruca que não há nada errado nos negócios dele. Matthew o reconhece como Tony Rizzoli, um homem que ele acreditava estar preso cumprindo perpétua em Ática por um duplo homicídio na balsa de Staten Island. Matthew não se lembra de ter ouvido falar em fuga. Gina continua. Ela sugere unir forças, esmagar qualquer influência que Mama ainda tenha e dominar os 5 distritos de forma profissional e unificada. Tony ironiza, perguntando se seria simples assim. Gina confirma, lembrando seu histórico e garantindo que com decisões inteligentes e parcerias firmes é possível criar algo sem caos. Ela diz que juntos eles têm números para isso. Ela sorri e pergunta Fazendo a mesma coisa que o Rei do Crime faz. a Matthew e Randy o que eles acham. Mas Tony explode em risadas debochadas. Ele começa a insultá-la sem parar. Gina se irrita, coloca a mão no bolso do casaco e puxa uma arma. Eita. Ela diz que já chega. Ele continua rindo. Ela repete que já basta e, em um movimento direto, salta sobre a mesa, puxa uma faca e parte para cima dele. O ataque é rápido e brutal. Enquanto elimina,
ela exige que Caraca. todos a escutem. Minha Depois, ela se levanta, ainda segurando a faca. filha, Ela rapaz, pergunta o que acham de mas me lembre de... Se ela estiver levando no chão, acabou, viu? Entendedores entenderão. Caramba, sua velho. proposta. Naturalmente, todos concordam que é uma ótima ideia e Ave que Maria. deveriam ter feito isso anos atrás. Ela passa os braços pelos ombros deles enquanto deixam Tony caído no chão e diz que agora que tudo está resolvido, devem ir ao King's Plaza Diner discutir os detalhes comendo panquecas, porque sempre é um bom momento para panquecas. Ave Maria. Quando todos se vão, o Demolidor finalmente consegue se soltar das cordas. Ele entende perfeitamente o motivo de Castle tê-lo deixado ali. Frank queria que ele testemunhasse aquilo. Ele queria mostrar que 2 dos presentes haviam sido presos graças a Matthew e Fogg e, mesmo assim, estavam de volta aos velhos crimes. Castle queria provar que as conquistas do Demolidor nos tribunais não servem para nada. Matthew se pergunta como Frank sabia que todos se reuniriam ali. Independentemente disso, ele sabe que Castle o jogou naquela confusão É o e justiceiro. quando terminasse de lidar com tudo, iria atrás dele. E assim termina a primeira edição. velho. Caraca, E aí, pessoal, o que acharam da história de hoje? bravo. A trama é um Puxa. confronto direto onde Castle usa o caos para provar a Matthew que apenas a violência pode deter o crime. E o grande ponto é: qual lado dessa guerra de ideologias você acha que está certo? Que quadrinho, que história brava essa aqui, tá? Realmente eu senti um pouco igual a série que saiu do Demolidor na Disney Plus. Véi, realmente nessa faixa assim, que tem bandidos ali tentando fazer coisas ruins e o Demolidor ali tentando fazer alguma coisa pra impedir eles, aí do nada chega o Justiceiro. Cara, tem o ataque, né, do Justiceiro com o Demolidor, tem a luta deles ali. Cara, incrível, muito bom. Então, provavelmente vai ter continuação disso aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui também. Se vocês quiserem, só comentar aqui embaixo. Eu quero essa parte, beleza? Então, muito obrigado por ter aqui. Valeu e até o próximo vídeo.